Graças ao Pai nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Hoje trago mais um vídeo da série The Revelation for the Evolution, né? E dessa vez intitulei com o título assim: Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Vocês vão entender a razão pela qual, né? Antes vamos fazer uma oração, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos, porque sim, podemos considerar como Tu sendo um Pai, um Deus que é bom, que sim, apesar das dores da vida, o Teu propósito é bom, e sim, podemos crer que virá a Tua vitória, Deus, virá, Senhor, o dia que as dores, o cansaço, né, as feridas serão saradas, enfim, serão fortificadas. Haverá o dia, Senhor, depois da noite. Nós te adoramos, Senhor, porque poderemos confiar em Ti, que sim, é justo, fiel. Sim, podemos confiar nas Tuas promessas, ó Deus, que Tu não é um homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, ó Deus. Nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua fidelidade, ó Deus. Glórias a Ti. Pai, venha falar conosco, ó Deus, que Tu venhas falar aquilo que é do Teu querer. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus. Clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que Tu me confiaste, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, Senhor. Venha falar conosco aquilo que é do Teu agrado, aquilo que Tu quer que saibamos. Que eu aqui me diminua, que não venha falar das minhas particularidades, Senhor, mas fale o que é do Teu querer, Pai. Me rendo a Ti, usa-me conforme o Teu querer. Nós te adoramos, te glorificamos. Muito obrigado, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Mas então, o título que intitulei, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque é exatamente o contexto em que virá Jesus Cristo, né? Ou seja, Ele virá para exaltar os humilhados e humilhar os exaltados, né? Ou seja, no contexto em que vai aliviar o cansaço, vai aliviar as feridas, sarar as feridas do povo dele, né? Que por muito tempo foi oprimido, né? No contexto em que até mesmo ele menciona, olha, assim como eu não sou desse mundo, vocês, por não serem desse mundo, serão perseguidos, serão maltratados, como me maltrataram, né? Nesse contexto, sim, ele virá para, enfim, quando se diz sarar as feridas do seu povo, justamente para exaltar os humilhados e humilhar os exaltados, né? Vou lá por isso o contexto, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Porque de fato é tempo de renovação, né? Então, nesse contexto eu vou ler o primeiro texto, está lá em Salmo 31, né? Salmo 31. Eu vou ler esse texto, assim como eu também fiz com o Salmo 18, que é o Cântico da Vitória, e usei alguns textos em paralelo, como por exemplo as passagens em que Jesus, por exemplo, da mulher adúltera, né? Da prostituta, do bandido, enfim. Nesse contexto aqui eu vou usar principalmente da mulher adúltera, né? Não vou ler novamente o texto, mas vou fazer lembrança daquele texto aqui, conversando com esse texto também, tá? Vou ler aqui. Hoje eu estou no ambiente externo aqui, está ventando um pouco, não sei se o áudio vai ficar prejudicado, mas em todo caso, vamos lá, né? Vamos lá. Vou iniciar lendo o Salmo 31 aqui, então, e meditando a respeito, né? Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, né? Nesse contexto, como eu já havia falado, todo lugar que aparecer na palavra justiça, vinculando ao nome de Deus, a gente podemos entender como uma Tua misericórdia, né? Então vou ler novamente, substituindo a palavra justiça por misericórdia. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, por Tua misericórdia. Então esse é o contexto da vinda dele, né? Para nos livrar realmente conforme a misericórdia dele,
com base na misericórdia, uma vez que ele prometeu, bem-aventurados misericordiosos, por terão misericórdia, ou seja, bem-aventurados misericordiosos, porque terá sido considerada misericórdia com eles, né? Quem é o misericordioso? Aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que tem amor no coração, né? Aquele que não prevê maldade para o próximo, né? Esse é o misericordioso, aquele que não se vê ele, mas também ao outro também, né? Dá importância à razão do outro, não somente a dele, né? Que põe contraponto ao orgulhoso, que a razão dele é mais importante que a das outras pessoas. Vamos lá. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Enfim, sabe que naquele contexto em que, no texto da mulher adulta, só fazendo a lembrança, né? Estava lá Jesus, orando de madrugada, estava saindo do templo de madrugada, e vieram os escribas e fariseus, que queriam pôr ele à prova. Trouxeram uma mulher em flagrante adultério e disseram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério perante a lei de Moisés, diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que tem a dizer? O Senhor se abaixou, Jesus Cristo se abaixou, escreveu no chão, e depois se levantou e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo um por um, né? E posteriormente, Jesus se rebaixou de novo, escreveu no chão e falou: mulher, aonde estão eles? Alguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, pois também não te condeno. Vá e não peque mais. Enfim, só fazendo luz desse texto, né, só lembrando no contexto geral, né, vou usar algo dele nesse segundo versículo. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Ou seja, quando fala inclina-me os ouvidos, claro, dê razão à minha oração, né? Sabe que naquele contexto, gente, em que estava lá a mulher prostrada, bem dizer, penso eu, né, na sua humilhação, né, uma vez que de madrugada foi muito massacrada, humilhada, estava prostrada, né, em silêncio, calada, mas em seu coração haveria gemidos de socorro, pedidos de socorro, que claro, o Senhor sondando o coração, viu aquilo, né, num contexto em que naquela ocasião a razão de Jesus foi para com a mulher. Ele não deu a mínima para os fariseus, mas ele se preocupou com a mulher, tanto é que na primeira vez em que ele se levantou e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, os escribas e fariseus foram saindo. Depois ficou somente Jesus e ela. E ele, naquela ocasião, deu razão a ela, ao interior dela, ou seja, a opressão que ela estava tendo, né? Ao seu âmbito particular, no seu íntimo, né? no coração dela, né? Ele se preocupou com o coração dela, com a angústia, com o sofrimento dela. E por isso, né? Então posso dizer sim, ó, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Então nas duas ocasiões Jesus Cristo se inclinou, né? Claro, quando ele escreve no chão, ensinando de humildade, né? Uma vez que escreve com o dedo na terra, né? Sendo terra, posso assimilar ao coração, né? Escreve a mudança da história no coração da vida dela, ou seja, a mudança da história daquela mulher, né? Ou seja, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte. E de fato libertou ela, né? Primeiramente daquele perigo, né, de ser apedrejada, e posteriormente da sua opressão interna dela, né? Ser o meu castelo forte, algum sustentáculo para ele, né? Para ela, né? Ou seja, algo que mantinha ela segura. Na razão de que naquela ocasião, mulher adulta naquela ocasião, pega em flagrante adultério, realmente constatava-se o fim da vida dela, bem dizer, como pessoa digna, né? E naquela ocasião Jesus Cristo a deu dignidade, né? Tirou aquela opressão que vinha sobre ela, claro, por meio de costumes externos, mas vinha sobre o interior dela, né? Então sim, ser meu castelo, dando uma fortaleza à alma dela, ao coração dela, né? Cidadela fortíssima que me salve, ou seja, cidadela fortíssima que me salve.
A gente pode até assimilar, gente. Quando se fala em cidade fortificada e vinculada à salvação, em Jerusalém, né? Ou seja, e uma vez, gente, que Jesus Cristo não condenou e a absolveu, né? Ou seja, se não se condena, absolve. Então, sim, quem irá para Nova Jerusalém? Num contexto de salvação? Claro, aqueles que foram absolvidos, né? Então, naquele contexto momentâneo, sim, pode ser considerado aquela mulher vivificando a Nova Jerusalém, né? Vivenciando a Nova Jerusalém, né? Claro que trata-se de reino quando se fala Nova Jerusalém, e sabemos que podemos viver o reino eternamente, ou seja, após esse momento terreno, e também viver o reino aqui. Como viver o reino aqui? Como estamos diante do Pai, sob a proteção do Pai, sob a salvaguarda do Pai, né? Se o Pai é o rei, sim. Se somos filhos, sim. Estamos no reino também, estamos na casa do Pai, né? Tá, vou dar seguimento aqui ao terceiro versículo. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Sabe-se que aqui fala duas situações de segurança, né? No vídeo anterior, em que eu cantei a respeito do Cântico da Vitória, né? Falei, né, a respeito como Jesus acolheria aquela mulher, né? Claro que a gente, lá no texto, diz que ela estava de pé. Porém, perante a humilhação que ela estava vivendo, era como se estivesse prostrada no chão. Cara, como que Jesus acolheria uma pessoa prostrada no chão? Claro, talvez colocando as mãos nas costas, com um formato de abraço, de acolhimento. E sim, no formato de rocha, sim, né? Então aqui, tu és a minha rocha, a minha fortaleza. E naquela primeira circunstância, né, em que Jesus manda embora os escribas e fariseus, ao falar, né, aquele que não tiver pecado que tire a primeira pedra, então sim, ele foi uma fortaleza para ela, né? Um escudo, né? Porque de fato, por razão dele, ninguém apedrejou, né? E ela ficou salva daquela situação, né? Vamos lá. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, sabe? Isso me faz lembrar aquele contexto da ovelha perdida, né? Em que Jesus a acha, a ovelha perdida, veja, ele foi procurar, né? A ovelha machucada, né? Que foi, enfim, afugentada pelo lobo, né? E se encontrava lá ferida, machucada, desnutrida, fraca, né? Então, nesse contexto, por causa do teu nome. O que é o nome de Deus? É Jesus Cristo, é misericórdia, né? Sabe, quando se vê Jesus Cristo naquela cruz, dois momentos importantes que a gente lembra é quando ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, mostrando um contexto de misericórdia até para com aqueles que o agrediram. E em um segundo momento, visualizando ele naquela cruz, um contexto muito forte, sabe? Que ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Mostrando sim, né, o vínculo afetivo a Deus. No sentido que, para mim tem por certo que naquele momento rasgou o coração de Deus ao ouvir aquilo daquele teu filho. Ou seja, a responsabilidade de Deus para com o filho dele era muito grande, atender a questão do pedido dele. Então, claro, tem muita força a razão de Jesus naquele madeiro, né? Então, claro, olha, então quando se fala por causa do teu nome, por causa do teu filho, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o que ele falou? Perdoa, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Enfim, né? Então esse é o versículo 3. Vamos ao versículo 4. Tira-me do laço, que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Então, nesse contexto, né, em que naquela ocasião da mulher adúltera, laço, ou seja, vincula-se, né, a algo que quer aprisionar, amarrar, né, deter, né, enfim, sufocar, né? Então, naquele contexto, a posição dos escribas e fariseus estava fazendo isso mesmo com aquela mulher. Ela mantinha ela parada, acuada, toda aflita, né? E nesse contexto aqui, né, em que se vê esse salmo,
Podemos ver isso também. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Ou seja, uma vez que Jesus manda aqueles escribas e fariseus embora, sim, livrou ela daquele laço, daquele que aprisionava, aquele sufocamento, aquela opressão, né? Versículo 5, das tuas mãos entrego meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Versículo 5, nas tuas mãos entrego meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Sabe, posterior, o Senhor Jesus Cristo ter falado com ela no seu íntimo, falando, mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, pois eu também não te condeno. Nesse contexto, me vem à luz duas outras cenas que eu posso agregar, né, à continuação desse diálogo. Da mulher, da prostituta, em que chega na casa de Simão, o fariseu, né, beijando os pés de Jesus, né, e chorando, né, enxugando os cabelos de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, né, e uma outra fala também, Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, ou seja, numa posição de rendimento, né? Porque veja, naquela postura da mulher adúltera, que para ela, fora daquele contexto misericórdia de Jesus, não teria mais sentido de vida para ela, ou seja, promissão de vida para ela, porque, né? Então, claro, a partir daquele contexto, Jesus era a única razão da vida dela, porque só através dele ela se sentiria segura, né? Enfim, naquele contexto, Jesus era tudo para ela, né? Aqui, como se vê aqui, nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me remiste, Senhor, ou seja, tu realmente me libertaste, me salvaste, né? Deus da verdade, Senhor, Deus da verdade. Sabe, gente? E nesse contexto me lembra muito uma razão em que, quando se fala, maldito o homem que confia em outro homem. Então, gente, o que é esse confiar, né? Confiar a vida, não é desconfiar das pessoas. Mas maldito o homem que confia, que entrega a sua vida a outro homem. Nesse contexto em que aqui se fala, ó, aqui, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Ou seja, nas mãos, a vida daquela mulher estava na mão de Jesus. E Jesus era a única esperança, a única confiança para ela. Então, externamente não haveria mais nenhuma razão de vida, e sim somente Jesus, né? Ou seja, caberia muito bem esse entendimento, maldito o homem que confia em outro homem. Ou seja, aquela mulher naquela ocasião confiava a vida dela somente a Jesus, porque saberia que externamente não haveria mais a quem confiar a sua vida, porque sim, todos iriam a ultrajar, né? Então, realmente, Jesus era a única razão da vida dela naquela ocasião, né? Tá, versículo 6. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Sabe, adorar ídolo, na verdade, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Deus é nosso Senhor, nosso Pai, né? Aquilo que deve ser tudo para nós. Se eu coloco qualquer coisa no lugar, ou seja, qualquer coisa mais importante que Deus, se torna ídolo, né? Então, muitas das vezes, sabe, a gente se idolatra colocando a nossa pessoa mesmo acima da pessoa de Deus. Ou seja, se eu for o Senhor da minha própria vida, eu estou me idolatrando. Se eu sou o Senhor da minha própria vida, o Senhor Deus não é o Senhor da minha própria vida, porque a minha vontade, a minha razão é superior à razão dele. Então eu me idolatro, né? Então, no contexto daquela mulher, quando Jesus era a única razão da vida dela, sim,
ela confiava, entregou a vida dela para Jesus, confiava nele. Ou seja, no contexto que, enfim, ela não viveria, não faria sentido mais a vida dela sem a razão de Jesus, né? Então, cabe aqui, né? Ou seja, quando você fala, nas tuas mãos entrega... Tá, vamos ver aqui. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor, no sentido que ela confiou a vida dela a Deus, a Jesus, né? Versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Sim, isso pode ser visto lá, né? Por conta da aflição daquela mulher, né? Jesus se preocupou com ela e dialogou no íntimo dela, no coração dela, né? Então, versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conhece as angústias da minha alma. Ou seja, Jesus sondou o coração dela, viu como ela estava aflita, sabe? Até interessante, gente, porque na razão dos escribas e fariseus, eles achavam, não, agora vamos dar rasteira em Jesus, acabamos com a vida de Jesus, e essa mulher também acabou para ela também, né? Podemos comemorar já, né? A vitória ganha, galera, vamos lá, vamos para cima de Jesus e boa, né? No sentido em que Jesus nem deu bola para eles. Sabe que Jesus ficou escrevendo no chão e eles falaram, você não vai falar nada, Jesus, você não vai falar nada? Creio eu que Jesus, já o saco cheio deles, tá, vou falar para vocês então. Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E daí foram saindo. E daí ficou Jesus e a mulher. Enfim, então Jesus nem estava preocupado com eles, sabe? Estava preocupado com a mulher, né? Vamos ver, tá. Versículo 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Ou seja, né? Jesus livrou aquela mulher daqueles fariseus, e posso vincular também um pensamento a respeito da passagem da ovelha perdida, né? Em que Jesus a livra, ou seja, dos perigos, né? Daqueles que querem ultrajar com a ovelha, que sim é um alvo dos seus predadores, ou seja, do mal, né? Então, e no contexto quando ele fala que, aqui fala que e não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, firmaste os meus pés em lugar espaçoso, os meus pés em lugar espaçoso, ou seja, diferentemente de lugar aprisionado, pequeno, simbolizando prisão, né? E o contexto de pé, que dá segurança ao caminhar, a estabilidade, ou seja, então sim, firmaste os meus pés em lugar espaçoso, né? Posso entrar no contexto em que Jesus leva aquela ovelha para a sua casa, para comemorar, né? E realmente, instabilidade e segurança, né? Ou seja, totalmente seguro, firmando assim, aqui podemos visualizar no contexto terreno nos dias de hoje, Salmo 91, né? Uma vez que quando Jesus vem habitar no coração do seu filho, ele impregna seu filho com proteção também por todos os lados, conferindo nele a razão, a promessa do Salmo 91, né? Então, vamos lá. Tá, versículo 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza, e se consome os meus olhos, a minha alma, o meu corpo. Ou seja, clamando pela misericórdia de Jesus, né? Creio eu, gente, que naquele contexto onde aquela mulher foi, enfim, exposta diante de Jesus, diante dos ultrajes dos escribas e fariseus, né? A única esperança dela era Jesus. Afinal, a vida dela estava na mão de Jesus, e no coração, como estava o coração dela? Penso, como você se colocaria? Se a única esperança estivesse ali à sua frente, o que ele falasse seria o seu fim ou o seu renascer, né? Claro, então no coração, no íntimo dela, clamava por misericórdia, né? Compadece de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consome os meus olhos. Quando se fala olhos, né? Ou seja, a gente, normalmente, gente, algo que a gente visualiza no futuro,
é esclarecido com uma esperança, né? Então, o nosso visualizar normalmente é para uma razão futura, porque tudo que a gente vê, a gente vai muitas das vezes pensar a respeito daquilo numa projeção futura, né? Ou seja, eu penso, daí eu raciocino e logo externalizo alguma razão a respeito daquilo que eu vi. Ou seja, então, a minha visão atual, ela faz com que eu tenha a partir daquilo uma projeção futura, né? A partir da visão. Então, uma vez que os olhos delas estavam sendo consumidos, não tinha mais esperança de vida, né? Não tinha mais expectativa de vida. A minha alma estava aflita, estava como morta, né? Estava tribulosa, né? E o meu corpo, ou seja, corpo físico, sente dores, né? Ou seja, coisas que nos limitam fisicamente. De fato, aquela mulher estava limitada também, enfim, estava forçada a ficar ali, né? E aquela opressão detinha sobre ela o que seria da vida dela, da opressão dos fariseus, né, que estava com as pedras na mão, o que seria dela por diante. E sim, Jesus a libertou, né, dessa opressão também, né? Ou seja, nesse contexto aqui, Jesus devolveu a perspectiva de vida para ela, devolveu a paz no seu coração e também a libertou fisicamente, tirou aquela opressão a qual ela era perseguida, né? Vamos lá. Como parece... Versículo 10. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Sim, por causa da razão inicial dela, né, do adultério, né? Então, ou seja, gasta-se a minha vida em tristeza, naquela situação que ela se pôs realmente, talvez seja o pior dia da vida dela, né? E os meus anos, enfim, ela via para ela no sentido que não tinha mais razão de futura de vida para ela, estava em gemidos ali a alma dela, né? Debilita-se as forças, de fato, prostrada, sem forças alguma, nem fisicamente, nem na alma, né? Por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. A estrutura dela estava desmoronada, ela não tinha mais forças, não tinha força para se levantar, assim como a ovelha caída lá, machucada. Não tinha forças para se levantar. Se não Jesus Cristo não tivesse pego aquela ovelha em seu ombro e levado para casa, ela ficaria lá mesmo, né? Então, e esse é o contexto de Jesus para com todos os filhos de Deus, enfim, todos aqueles que estão passando pela mesma situação daquela mulher ou da ovelha perdida, né? Tá? Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar a minha vida. E não é o contexto daquela mulher? Totalmente. Tudo isso se configura na situação momentânea daquela mulher. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias. Realmente, a postergada da vida dela estava no que Jesus iria fazer naquele momento, né? Se os escritos fariseus iam apedrejar ela até a morte, ou ele ia salvar, como fez, né? Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois Te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. E de fato, Jesus calou a boca dos escritos fariseus, né? Emudecidos até morte no contexto em que eles saíram pálidos, né? Saíram derrotados daquele lugar, né? Significando um contexto de morte, assim, daquela alegria, daquele convencimento, daquela proeza que eles estavam em suas mãos, né? Foram derrotados, né? Emudeça os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém.
Emudeçam lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Lábios mentirosos? Sim, porque eles se colocavam numa postura de santos, mas Jesus falou o quê? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Foram saindo um por um porque não eram santos, né? E olha, que falam contra o justo. Por que o justo? Aquele que é verdadeiro. Aquela mulher, ela é verdadeira. Ela estava prostrada, ela não falou nada. Ela não falou é mentira deles. Não, ela simplesmente se calou, né? Num contexto, sim, de confirmando a sua iniquidade, né? A sua iniquidade, enfim, a situação em que a levou até lá, né? Em contrapartida, aqueles escribas fariseus se achavam os santos. Porém, Jesus, né, colocou a razão de julgamento dele sobre justo, ele que tem o poder de julgar, sendo justo o juiz, naquela situação, né? Uma vez que rebaixou, né, os orgulhosos, né, e exaltou aquela que estava sendo humilhada, né? No contexto em que se virá também nos dias de hoje, né? Jesus exaltará os humilhados e sim humilhará os exaltados. Vamos lá, versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então, gente, Jesus tem uma bondade gigantesca, né? Inclusive para os filhos dos homens. Sabe que filhos dos homens na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento, é tido para aqueles que foram espalhados, ou seja, aqueles que não tinham a razão única de Israel, ou seja, aqueles que foram contaminados, né? Perderam a pureza de Israel, né? E significando aqueles que se mancharam, né? Então, podemos ver um contexto assim mais explicativo. Filhos dos homens, aqueles que se contaminaram com o mal, né? Aqueles que enveredaram para o caminho do mal, né? Então, uma vez que a razão do inimigo é espalhar, e assim ele faz dividindo, então foram subordinados da razão do inimigo, se espalharam, se dividiram, né? Foram influenciados malignamente, né? Então, aqui eu posso dizer, né? Diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, né? Aquela mulher, sim, o que ela fez foi muito mal, porém, Jesus teve uma bondade, uma misericórdia tão grande com ela, porque ela se refugiou nele. Ele era a única razão, a esperança para ela, né? Então, olha, vou ler novamente. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, ou seja, aqueles que se contaminaram, mas se refugiaram em ti, Jesus, né? No recôndito da tua presença, tu os esconderas das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito das línguas. No recôndito é lugar oculto, lugar, enfim, que se esconde, né? De fato, né? Jesus, no recôndito da tua presença. Podemos ver naquela cena, né, que Jesus, uma vez amparando, ficando somente ele e ela, ele estava protegida, né? Ou seja, escondida, né? Sob a salvaguarda de Jesus, né? E posso voltar-me também, gente, no contexto aqui, sobre nós, né? No recôndito da tua presença. Como Jesus nos orientou a buscar a presença de Deus, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus no secreto, né? Normalmente, gente, você pode ver, Jesus Cristo encontrou todas aquelas pessoas a quais ele proferiu salvação num diálogo individual, então num diálogo íntimo. Então, normalmente, gente, a busca
pela presença de Jesus é mais efetiva quando só estamos você e Ele, quando você está a sós. Normalmente, quando se entra no quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus no secreto, como ele sugeriu em Mateus capítulo 6, versículo 6. E mais intimamente ainda, né? Vou ler aqui, no recôndito da tua presença, tu os esconderas das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás dos conflitos das línguas. No recôndito da tua presença. O que significa? Sabe, pensando esconderijo, esconder, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O que significa isso? Voltando aqui, aonde que é que o Senhor quer se esconder de fato? Aonde que Ele quer vir de fato? Alcançar-nos no coração, onde Ele quer morar no coração. Então, gente, se Jesus, se o Espírito Santo está morando no teu coração, isso se confere esse versículo, no recôndito da tua presença, ou seja, Senhor, tu está no meu coração, tu é a única razão para mim. Tu esconderas das intrigas humanas. Se Ele está no teu coração, gente, se Deus está no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus está no teu coração, Salmo 91 na veia, ninguém toca. Porque o próprio Deus está em você. No esconderijo os escutará dos conflitos da língua, ou seja, conflito das línguas, né? O que significa isso? Conflito das línguas? Né? Sabe que normalmente a língua que incendeia uma floresta. Então, normalmente, se Deus está no teu coração, normalmente você não vai ser causador, ou o ambiente onde você está não vai se incendiar como uma floresta. Porque possivelmente o Senhor, com a graça do teu Santo Espírito, vai refrear a sua língua para que não entre em conflito com outras línguas. E claro, você não vai estar em meio conflito, né? Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada, ou seja, fortificada. Qual é? Senão a cidade da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial. De fato, gente, cidade é um lugar onde habita Deus e o seu povo. O coração é um lugar onde habita Deus e você. Né? Se Deus está habitando em você, é uma cidade fortificada, um lugar onde está. Haja vista que Deus é Espírito, né? Se Ele está habitando junto com a sua alma, que está no ambiente espiritual também, o local é que se confere ao seu coração, né? Então, sim, posso vincular, sim, cidade celestial, Nova Jerusalém, você, em que Deus está morando, com a graça do teu Santo Espírito, né? Ou seja, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Ou seja, não é bem verdade que Jesus vem buscar o pecador, não é bem verdade que aquela mulher é pecadora, mas no contexto posterior, Jesus era a única razão de vida para ela, sendo que ela entregou o coração para Ele. O que significa isso quando se fala que se me buscares de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por ti, né? Como devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. A única razão de vida dela era Jesus. Então, claro, era tudo que ela queria ter em seu coração, porque sabia que a única expectativa de vida para ela seria Jesus. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. O pensamento dela era esse, né? Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Veja, do mesmo contexto, gente, em que quando o filho pródigo vem se aproximando do pai, né? Cabisbaixo, sabido que tinha feito muita burrada, e vem falar aquele texto que ele ensaiou para o seu pai, falou, pai, pequei contra
Deus, não sei quanto a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, deixe ser pelo menos um dos teus servos. Sabe o que o pai dele falou? Servos, venham rápido, tragam uma aliança nova, uma sandália nova, veste nova, mande matar o bezerro gordo, porque hoje vai ter festa, este meu filho estava perdido e hoje voltou. Ele estava morto e renasceu. Gente, você viu, naquele contexto, assim como a mulher se via culpada e o filho pródigo também, desmerecedor de ser filho dele, Deus não estava nem preocupado com isso, ele já foi abraçando, correndo, abraçando e beijando. Da mesma forma aqui, ó, posso ver isso também? Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Jesus, Deus é misericórdia, pura misericórdia. Amem o Senhor todos vocês que são seus santos. Quem é santo? Aquele que está sozinho, excluído, marginalizado, oprimido, né? Afinal, santo, significado literal é separado, né? Então, normalmente uma pessoa que é excluída, malquista, ela está separada, isolada, né? Ame, Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Ou seja, como de fato fez com aqueles escribas e fariseus, né? Eles saíram na pior e a mulher saiu na melhor. Ou seja, os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados, né? Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Ou seja, você que está no deserto, suporta. O trabalho que você tem é suportar as angústias, as dores, porque todo o trabalho é de Deus. O seu único trabalho é suportar, é descansar, mesmo no deserto. Sabe, gente, quando a gente está muito tempo no deserto, a gente aprende a descansar no deserto. A gente tem que aprender, né, a descansar no deserto, né, dormir no deserto, né? E de fato, suportar a aridez, né, do deserto, a dificuldade do deserto, as dores do deserto. Só suporte, porque chegará o tempo, e está chegando, né? Gente, agora eu vou para a profecia de Isaías, em que configura essa reviravolta, né? Ou seja, profecia para esses dias, né? Profecia de Isaías 47, né? Eu vou ler aqui, está intitulada como Queda da Babilônia, né? Quando se configura a Babilônia, gente, eu posso vincular a tudo aquilo que é mal, né? O que é mal? Gente, a gente é muito, muito, muito sensato, assim, a gente já sabe o que é maldade e o que não é. Mal é tudo aquilo que promove a maldade, tudo aquilo que não se importa com o outro e que quer ver mal o outro, né? Então, esse provenimento, essa força que leva às ações más é o mal, né? A espiritualidade maligna, né? Porque sabemos, assim como diz Apocalipse, o mal se findará com todos aqueles que fazem mal, né? Então, quando se diz que virá um reino de glória, sim, se findará o mal, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, né? Vai ser só vida e vida em abundância, né? As razões malignas já não existirão mais, no contexto em que o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Tá, vamos lá. Profecia de Isaías 47, né? Vamos lá. Só um instante. Tá um pouco de vento aqui. Desça e sente-se no pó, ó virgem, filha da Babilônia. Desça e sente-se no pó, ó virgem, filha da Babilônia. Então descer, ou seja, se humilhar. Estava no lugar mais alto, né? Desceu porque, inclusive, ela se via num trono, né? Se via numa autoridade, numa altivez, né? Então desceu porque isso é uma autoridade, gente. Isso é uma ordem, né? Isso aqui é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder e autoridade sobre tudo e todos. É uma profecia. O que é profecia? Falar em nome de Deus. É uma ordenança de Deus para um tempo determinado,
Então isso vai acontecer, né? Desça e sente-se no pó, ou seja, sente-se no pó. O que é pó? Pó é a significância de humilhação. Seja humilhada, uma vez que os exaltados serão humilhados. Ó virgem, filha da Babilônia. Virgem, no contexto da que é a mulher que não tem marido. Quem é o marido que vem buscar sua noiva? Jesus. Então, todo aquele que não tiver Jesus, se considere como, enfim, uma virgem que não tem marido, né? Porque Jesus, gente, só vai quem Jesus buscar. Se é aqui, não sei, ninguém sabe. O que é suposições, mas o que é certo, só vai, ou enfim, ser salvo e ter a vida eterna quem Jesus buscar, né? Por quê? Quem são esses? Aqueles que têm amor no coração, aqueles que não fazem mal, aqueles que não têm o mal enraizado em seu coração, né? Sente-se no chão, pois já não há trono, ou seja, aquela autoridade que ela tinha, aquele poder, aquela revelância, aquele orgulho, aquela prepotência, né? Aquela altivez, né? De pisar nas pessoas, de humilhar as pessoas, de ter poder sobre a razão da vida das pessoas, né? Já não terá mais, no contexto em que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Ó filha dos caldeus, a gente sabe que os caldeus, né, é um povo que fundou o Império Neobabilônico, né? Inclusive um povo que destruiu Jerusalém e levou, né, o povo de Israel, né, cativo, né, para a Babilônia. Ou seja, num contexto em que o que Jesus falou, o que vocês destruíram, eu erguerei em 3 dias, né? Então, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Gente, o que significância no número 3, 3 dias, plenitude, completude no tempo certo. Chegará um tempo que eu erguerei aquilo que vocês destruíram. Então, no mesmo contexto daquela mulher, né? Se fazer, você derrubaram ela, não derrubou? Derrubou, né? Olha como é que ela está aí. Eu vou erguer ela. Certinho, é tão certo como há que você respira, escreve fariseu, que eu vou erguer ela. É para já, né? Então, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Ou seja, aqui da voz aparência, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade, numa cultura que foca na aparência, na beleza. Uma vez aquele que tem aparência, ele tem mais poder, mais autoridade, mais status, tem mais razão, é privilegiado. Isso deixará de ser verdade, uma vez que exuberar a aparência dá vínculo à altivez, o orgulho, a propetência, o orgulho, o ego. Isso será derrubado, uma vez que o ego dá razão à altivez, que serão humilhados, sim. Todo aquele que é orgulhoso será humilhado, sim. Todo aquele que é altivo, que acha que é melhor que os outros, será humilhado, sim. Isso acontecerá, sim, num tempo que já está certo para ocorrer, né? Pega as pedras de moinho e faça farinha. Pegue as pedras de moinho e faça farinha. O que significa isso? Você não era senhor dos escravos, né? No contexto em que aqueles, ou seja, escribas e fariseus detinham a razão legal da vida daquela mulher, estava aprisionaram aquela mulher, né? Ou seja, estavam se achando todo poderoso. Ó, pega as pedras do moinho e faça farinha, agora vocês vão ser escravos, né? Num contexto em que se fazia farinha naquela ocasião, eram escravos, né? Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios, né? E isso aqui, gente, configura, tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. Tirando aquela vestimenta, aquela proteção, aquela aparência, aquele status que a mantinha segura, né? Ou seja,
aquilo que escondia o seu interior. Num contexto que se vincula à hipocrisia, né? O que significa isso? Então, muitas das vezes, nós usamos a nossa aparência exterior para dar título a quem somos. Mas muitas das vezes isso é mentira, que configura a hipocrisia. Muitas vezes o exterior é maravilhoso, mas o interior é nojento, né? Então, quando se fala assim, olha, tire o véu, levante a saia, descubra as pernas, atravesse os rios. Atravesse os rios? Que rios são esses? Os rios. Sabe que o rio do Éden, ele se difunde, o rio que estava no jardim, se difunde em 4 grandes rios, né? Que são chamados Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Que em meditações anteriores meditei muito a respeito deles e falei que são os rios em que o cristão deve se passar para chegar a Deus, né? Sendo Pison, espalhamento, ou seja, terá se contaminar com o mal, uma vez que o mal é a razão desse espalhamento, se dividir, né? Se configurar com a malignidade no seu coração. Gion, arrebentamento, quando aquela mulher estava arrebentada, né? Levada pelo seu pecado, pela sua iniquidade, se viu arrebentada. Gion, arrebentamento. Tigre é veloz. Quando corre-se para Jesus, quando volta-se para Jesus, olhando só para Ele, tigre, veloz. Quando a gente está correndo, a gente olha só para frente, a gente fica olhando nem para trás nem para o lado, senão a gente tomba, né? E quando a gente encontra Jesus, a gente foca só nele, que era a razão de vida daquela mulher, né? Só Jesus. Eufrates, frutífero, ou seja, quando a gente passa a gerar frutos para Deus. O que é fruto para Deus? O que é fruto do Espírito Santo? Amor. Quando a gente tem um verdadeiro amor no seu coração. O que é amor? Se importar também com o outro. Não ver que somente você é a razão da sua vida. E sim, que o outro também é importante. Né? Vamos lá. Então, ela terá que passar com esse processo também, se quiser ser salva, né? Ou seja, sair daquela altivez e se arrebentar, ver Jesus e sim, passar a amar, se importar com o outro. E esse é o caminho, gente. Não tem outro caminho. Vamos lá. A sua nudez será descoberta. A verdade sobre ela será descoberta uma vez. Como você imagina que será humilhado e exaltado? Como você acha? Da mesma razão, como aqui Jesus falou para aqueles escribas fariseus, aquele que não tiver pecado, né, que atire primeiro pedra. Ou seja, se revelou que eles eram pecadores, porque a imagem dele era de serem santos, né? Então se revelou que era mentirosa a imagem deles, né? Então, claro, será revelada a verdade. Gente, a Sagrada Escritura nos fala que será revelada de uma forma bem vergonhosa, em praça pública, exposta em praça pública, sabe? Claro que não nesse contexto, mas, ou seja, sendo exposto mesmo a vergonha. E como está acontecendo, gente? Como a gente vê pessoas que num dia era destaque, era referência, no outro dia passa a ser capa de jornal de polícia, né? Vamos lá. Sua nudez será descoberta e se verá sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém, né? Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Quem é? Jesus Cristo. Assim como ele fez com aquela mulher lá, assim também fará naquela ocasião, né? Fique sentada em silêncio e vá para o lugar escuro, ó filha do Caldeu. Ou seja, quem tem autoridade agora, manda-chuva? Jesus. E se ele fala que é para você ficar quietinho e ir lá para o inferno, você vai. Entendeu? Fique sentado em silêncio e vá para um lugar escuro, a filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Ou seja, Senhora, né?
Por que Senhora dos Reinos? Né? Você sabe que a figura de mulher, Jesus, a gente pode ver no contexto geral da Sagrada Escritura, é vinculada à igreja, uma vez que Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Né? Então, o que é a igreja? Né? Aquele que se vê que Cristo vem buscar ele. Por exemplo, sabe que no contexto das 10 virgens, Deus, ou seja, aquele noivo só buscou 5. No contexto em que as outras 5, né, ficaram para trás. E assim será. Né? Ou seja, nesse contexto em que elas se viam mulheres que teriam marido, mas não. Por quê? Acabou o azeite dessa lamparina. Né? Em outro contexto, gente, posso até evidenciar por esse dia a revelação do joio aos hipócritas. Né? Vamos lá. Fique sentado em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha do Caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Né? Ou seja, essa sua referência que você tem de si mesmo, que você é filha de Deus, gente, você vai cair por terra, porque a sua maldade te mostra que você não é. Né? E na verdade, gente, quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando de instituição, não, tá? Paredes, tudo, nome, não, estou falando da pessoa. Porque quem é a igreja? Somos nós. Onde é que Deus quer vir a morar? Em nós. No nosso coração. Onde é o templo dessa igreja? Um templo do Espírito Santo no nosso coração. Somos nós. Então todo aquele que é hipócrita, aquele que se vê sim dono da razão, direito sim, de ser salvo, de ser em si, ter segurança, ter sua vez, será derrubado, uma vez que o seu coração é mentiroso, é enganador, é maldoso. Né? Eu estava virado contra o meu povo, profanei a minha herança. Eu a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela. E até os velhos, você fez muito pesado o seu jugo. Eu estava irado com o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela. E até sobre os velhos você fez pesado o seu jugo. Sabe, gente, não tem como falar de igreja sem fugir de religião, né? Uma vez que, claro, o contexto de igreja é muito vinculado ao quesito religião, né? E de fato, todos aqueles que estão na religião se verem em igreja, né? Sabe? E onde o mal se configura na igreja vinculada à religião? Né? Na religião, na hipocrisia, na falsidade, que sim se vincula à religiosidade. O que significa isso? Buscar Deus, mas sem a razão dele. Como buscar Deus sem a razão dele? A razão de Deus é a misericórdia, o amor. Então, buscar Deus, mas sem ter amor em seu coração. Sim, testificar as razões de Deus, vincular, falar tudo, fazer tudo a respeito de Deus, mas menos ter amor no coração. Sim, é esse tipo de situação em que se fala aqui. Vou ler novamente para que você possa visualizar isso. Ó, eu estava irado contra o meu povo. Ou seja, quando uma pessoa se aproxima da religião, normalmente ela tá digamos assim, prostrada, precisando do auxílio, né? E às vezes, gente, a religião promovida através da religiosidade, ou seja, artigos externos, mas sim lá para o coração, configura a pessoa posteriormente sendo hipócrita. Ou seja, ela coloca no formato de hipocrisia, né? Então, nesse contexto, vou ler novamente. Ó, eu estava irado contra o meu povo. Quem é o povo de Israel? Né? Ou seja, o meu povo, quem é o Filho de Deus que traiu, né? Que Jesus, quer dizer, Deus o significado de Israel é meu povo, tá? Os escolhidos, né? Então, vamos supor, um filho de Deus pecou, fez errado e foi buscar a igreja. Porém lá, ele aprendeu a ser hipócrita, a ser religioso. Aprendeu tudo quanto é coisa da religião, mas não aprendeu a amar. Não aprendeu a ser misericordioso.
Então, é nesse quesito que se fala aqui, ó. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança. Sim, castiguei ele. Ele chegou humildinho em você. E olha que você entreguei nas suas mãos, mas você não usou com misericórdia com ela, até sobre os velhos. Você fez muito pesado o seu jugo. Você tornou eles religiosos demais, hipócritas. Né? Vamos lá. Você fez muito pesado o seu jugo. O porquê jugo do hipócrita é pesado? Porque o que é jugo? É um aprisionamento, né? Sabe que jugo é aquela peça de madeira que vai no pescoço do boi, né? Que no carro de boi vai dois juntos para se manterem aprisionados ao passo um do outro, né? Então, gente, a religiosidade aprende, mas por quê? Simplesmente porque não revela Deus. Se não revela a Deus, o único que é capaz de libertar, de dar vida e vida em abundância, vida livre, ou seja, ter paz, é Deus. Então, se a pessoa se aproxima da religião e não encontra Deus, simplesmente está aprisionada naquela religiosidade, naquela cegueira espiritual, né? Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou essas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Sabe que o hipócrita, principalmente no âmbito religioso, ele se vê dono da razão sobre tudo. Quando se vê, eu serei senhora para sempre, eu sou da igreja de Jesus, nossa, Jesus não me ama, meu Deus do céu, eu sou mais próximo de Jesus, né? Nossa, eu vou mais certo que eu vou para o reino, nossa, tanto que Jesus me ama, tanto que eu não faço para ele, né? Ó, mas às vezes não tendo amor no coração, e sendo altivo, orgulhoso, prepotente, apontando o dedo, perseguindo, né? Ou seja, aqui ó, você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou a sério estas coisas, levou essas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim, porque na Sagrada Escritura está escrito tudo isso, sobre a hipocrisia. Agora, pois, escute isso, você que ama os prazeres, ou seja, de ser enaltecido, prazeres tanto de usufruir dos recursos, como também dos prazeres emocionais, como ser enaltecido, parabenizado, né? Ou seja, até agora você não se lembrou dessas... Tá. Agora, pois, escute isso, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de meus filhos. Ou seja, você que se sente segura, tranquila, paparicada. Nossa, realmente, essa é uma pessoa de referência. Meu Deus, olha como é que ela anda, olha como é que ela fala. Meu Deus, né? Você se sente segura nessa postura, né? Mas não tem amor no coração. Fala aqui, ó. Não, e fala, não ficarei viúva e nem conhecerei a perda de filhos. Como significa isso? Não ficarei viúva porque Jesus vai me buscar, né? E nem conhecerei a perda de filhos. O que é um filho meu? No contexto espiritual de salvação, o que é um filho meu? Sendo que hoje eu sou consequência do que era ontem, né? E amanhã, quem serei amanhã é consequência do que eu sou hoje. Então, eu sou filho do que eu era ontem e amanhã eu serei filho do que eu sou hoje. Claro. E quando se diz perda de filhos, uma vez que eu estou cego no contexto hipócrita, que eu sou dono da razão e ninguém tira da minha razão, porém eu não tenho amor no coração, claro que se eu continuar nesse contexto, vai findar no fogo, vai findar no inferno. A minha posteridade, quem serei eu lá na frente, vai para o inferno se eu não cair a ficha, que é preciso amar, né? Ou seja, quem serei eu, se eu continuar assim cego, quem serei eu lá no futuro, quando estiver diante do Senhor, vai para o inferno certamente, né? Se continuar nesse contexto de hipocrisia, né? Mas
ambas essas coisas virão sobre você no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Poxa, feitiçaria, encantamento? O que significa isso? Você sabe, gente, o feiticeiro nada mais é do que uma pessoa que manipula a espiritualidade maligna para fazer o mal. Você acha que uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que tem má intenção em relação aos outros, o pensamento dela recai aonde? No ambiente espiritual. E você acha que aquela má intenção em relação ao outro não mobiliza o ambiente espiritual maligno? Sim. Os pensamentos maus mobilizam ações malignas más. Entende? Então, se configura assim, né? Tanto descaradamente aquela pessoa que realmente faz a sua razão de vida é fazer feitiçaria, e também aquele que tem intenções malignas em relação ao outro. Porque todo aquele que intenciona algo mal em relação ao outro, o seu pensamento vinculado à sua alma, que está vinculado ao seu ambiente espiritual, mobiliza o ambiente espiritual no quesito daquele pensamento mal que ele teve, entende? Então, você que se vê assim santo, mas tem intenções más em relação ao outro, olha o que ele fala. Mas ambas essas coisas virão sobre você no momento, no mesmo dia. Perda de filhos, viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Enfim, como se porta um hipócrita dentro da igreja? Uma vez que, né, igreja é um local de espiritualidade, que a gente mobiliza, né, uma ação espiritual lá, com louvores, com a palavra, né? Mas se o meu coração é mau, as minhas intenções é má, o que você acha que poderá promover ali naquele ambiente, uma vez que o que eu tenho é mal? O que você acha? Claro que mobiliza as trevas. Independente, gente. Você sabe que... Por que você acha que Jesus Cristo tinha arrupilância aos escribas e fariseus pela sua hipocrisia? Talvez os mais indesejados para Jesus estar seriam os escribas e fariseus que eram hipócritas, né? Isso não muda o contexto de hoje, gente. De fato, Jesus sendo luz, sendo bem, ele repudia a hipocrisia. E sim, posso simbolizar a hipocrisia como sendo um poço de trevas. Porque a luz tem total aversão a isso, né? Tá. Versículo... Deixa eu ver. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. Ou seja, de fato, o hipócrita, você acha que ele vai revelar aquilo que tem no coração dele? Mas nunca. Pelo contrário, é totalmente, a imagem que ele aparenta é totalmente contrário à imundície do seu coração, né? Tá. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento se fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Sabe, a cegueira do hipócrita o faz convencer que sim, nossa, eu sou mais santo que tem, eu sou mais próximo de Deus. Meu Deus, Deus me ama tanto, me quer tanto, olha como que Deus é bom para mim, né? Cegueira. Ele está convencido de uma mentira que ele conta para ele mesmo, né? Ou seja, quando ele fala, eu sou a única e não há ninguém além de mim, ou quando se vê mais importante que os outros, né? Tá. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar. Com os seus encantamentos, cairá sobre você uma calamidade, da qual não poderá se livrar por expiação.
porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Assim como foi com aqueles escribas fariseus, de fato. Deus surpreendeu ele de uma certa forma, eles estavam convictos que iam ser vitoriosos. Mas, sabe, Deus sutilmente deu uma arrebatada tão grande nele, gente, que, enfim, desmontou eles, né? Continue, pois, com seus encantamentos, com as suas maldades de coração, com as intenções malignas do seu coração, enfim, com a sua maldade, enfim, fazendo na igreja, onde se vincula o nome de Deus, mas com intenções más no coração. Continue, né? Tá. Continue, pois, com seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você se tem fatigado, ou seja, se dedicado, cansado, né? Ou seja, tendo como realmente algo, um exercício, uma atividade, algo que, enfim, esgota, cansativo, né? Se dedicando muito a isso, né? Desde a sua mocidade, desde quando, né? Jesus deixou de ser a razão do seu coração, o amor deixou a razão do seu coração e a religiosidade, a hipocrisia passou a vir criar raízes em seu coração. Talvez você possa tirar proveito disso, talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Fala, ame, 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 está cansada. Que se levante agora os que dissecam os céus e fitam os astros, ou seja, aqueles espiritualmente responsáveis para mobilizar, tanto espiritualmente como aqui na terra. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que se levantem aqueles que realmente movimentam o ambiente espiritual, ou seja, no âmbito espiritual, né? Que eles ajudem, ou seja, esse mal que está no teu coração aí, que fez você maltratar tanta gente, você sabe que isso é do ambiente espiritual, né? Então, as intenções más no coração mobilizam o ambiente espiritual. Em outras palavras, o coração de uma pessoa má é um poço de demônio, que estão vinculados no ambiente espiritual e mobilizam. O que ele quer falar? Fale para esses daí que você tem no coração e que estão vinculados nas trevas agora para te ajudar. Fale para esses daí que você intencionou mal em relação ao outro para ele te ajudar agora. Eis que serão como palha, o fogo os queimará e são queimados com você. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Ou seja, no contexto em que ao ímpio, né, aquele que não tem piedade, um dia é uma planta verde, outro dia está seca, outro dia é queimada e do outro dia não existe mais. Ou seja, é nesse contexto em que é queimado, pronto, vira cinza e o vento leva. E, versículo 15, isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou, aqueles com quem você se relacionou espiritualmente, aqueles com quem você vinculou sua alma, o seu coração. Se você vincula o seu coração a um quesito maligno, você está conversando com demônios. O seu mover espiritual é através de demônios. Mas, e claro, eles vão te dar a contrapartida também, né? Ou seja, lá, isto é o que lhe farão. Então, aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem você negociou, com que você se relacionou espiritualmente. Uma vez que minhas intenções são más, no coração más, claro, os seres espirituais a qual estou me relacionando são más também, que configuram as trevas, os demônios, né? Então, os próprios demônios vão acabar com a pessoa, entendeu?
Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleando, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Não haverá ninguém para salvá-la. Enfim, nesse contexto que o mal findará com o próprio mal, entende? Enfim, vim meditando, né, a respeito desse, e no contexto em que, né, ao misericordioso terá sido considerada misericórdia, ao ímpio, a lei. Né? O que é a lei? Pecou, morreu. Né? Então tá. Vou fazer uma oração agora para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és um Deus vivo, um Pai presente, um Pai de amor e bondade, que protege em tudo os Teus filhos, ó Deus, e que sim, Tu não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. E tudo que Tu prometeu aos Teus filhos vai se conferir, sim. Glórias a Ti, em que podemos confiar em Ti, ó Deus. Glórias a Ti, que sim, a Tua promessa é de vida, é de um novo dia. A Tua promessa, Senhor, é de paz, de vida e vida em abundância. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos, Senhor. Pai, em testemunho, ó Deus, como Tu vês, muito dos Teus filhos foram maltratados, tão como ovelhas perdidas, machucadas, feridas, pelo lobo, pelas trevas, pela maldade. Muitas estão, sim, em caminhos sozinhas, isoladas, machucadas, feridas. E como mesmo podemos pensar, elas não têm força para se levantar. Pai, em testemunho, ó Deus, de que quando a Tua igreja, o Teu povo, os Teus escolhidos estivessem derriçados, em testemunho a profecia de Joel, em que o Teu Santo Espírito seria derramado abundantemente sobre a face da terra, para levantar a Tua igreja, os Teus escolhidos, o Teu povo, para tornar esses ossos secos num poderoso exército, ó Deus. Pai, em testemunho de que Jesus Cristo, o Salvador, aquele que viria nos salvar, ele viria antes do tempo, porque senão nem aqueles que eram para ser salvos seriam se ele não viesse. Ou seja, os Teus escolhidos, Senhor, muitos estão como feridos, como ovelhas, se Cristo não viesse antes para fortificá-los, para sará-los, para tornarem um poderoso exército Teu, não haveria salvação para eles no dia D. Assim, em testemunho a tudo isso, e que Cristo também viria, como foi em espírito, eu profetizo, ó Deus, em nome de Jesus, que se cumpra, Senhor. Profetizo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, que, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em testemunho à Sua infinita misericórdia, em testemunho ao Teu santo nome, ao nome de Jesus, por amor ao Seu nome, que se cumpra, se for do Teu querer, a profecia de Joel, que Teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra, venha sim levantar as Tuas ovelhas machucadas, feridas, cegadas pelo lobo, mas que são Tuas, Senhor. Em testemunho que Cristo viria buscar todos aqueles que o Senhor o confiou, que Teu Santo Espírito, o Espírito que estava em Jesus, venha, Senhor, levantar a Tua igreja, salvar a Tua igreja, o Teu povo, os Teus escolhidos. Sim, e que se cumpra também
no contexto em que Cristo vem, testemunho que quando Cristo viesse, os humilhados seriam exaltados, exaltados seriam humilhados, que sim, que esses que estão sendo caídos, estão derriçados, estão humilhados, que eles sejam exaltados, que eles sejam elevados. Que Cristo os pegue como ovelha perdida, machucada, ferida e o leve para casa. E que se cumpra também, em consequência disso, que o exaltado seja humilhado. E seja feito tudo conforme o teu querer, que é bom, perfeito e agradável, Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Irmãos, como sempre faço, em testemunho Romanos 8:26, né? Que o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis, né? Ou seja, quando a gente não sabe o que orar, e literalmente, eu não sei quem está assistindo, não sei a realidade de cada qual, né? E assim clamo em nome de Jesus a Deus, que o Espírito Santo ore em mim, por gemidos inexprimíveis, por você. Por razão de fé, creio sim, que o Espírito Santo de Deus, quem é? O Espírito do teu Pai, que esteve com você todos os dias da sua vida, enxugou tuas lágrimas quando você de fato achou que não ia conseguir, se não fosse por Ele não conseguiria mesmo. Clamo a este que vem orar por você, através de gemidos inexprimíveis, pela graça do Espírito Santo, através de mim. Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti, Pai, que Teu Santo Espírito venha orar através de mim, por gemidos inexprimíveis, por todos esses que estão orando conosco, Deus. E seja conforme o Teu querer, que é bom, perfeito e agradável, Deus. Quero também Nimegandush Lurla Dwagi Mingantush Nandatai Kilosh Lurur Manantan, they can dish not a Horimenohan, Vishla Meganur Latish Kedara Mahandimanat Jil Nine Durman Mimam Bishur Ladotani Gedash Buramonuchimina Mekantish Lola Lira Torish General Tandagiralash. Shikitabiri Laladnan Vimama Fish Norulimanut Kinan Latwilash. Jena had to Minor Lalat Nigira Varament of Namegash Nuolat Nuha Shmi Shmantor Leto Kalash Jenat Inurmin Aminu Kintan Urlamanatan the Gilatet Legal Horliminata Shiri the Reminat no Kalash. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus.